Olá, bem-vindo e obrigado por acompanhar o tutorial. Estamos chegando aqui no ano de 2019, depois de uma diversidade de tutoriais que foram postados aqui junto ao canal. Vamos começar um novo ano aí cheio de luz. E para brindar esse ano, eu vou criar aqui, através de um efeito simples junto ao Blender 3D, um sol estilizado. E para isso nós vamos usar poucos recursos. Veremos como fazer isso de forma simples e prática. Vamos então começar o nosso experimento. Vamos mudar nossa visão para o modo frontal ortográfico, clicando no pontinho verde. Vamos usar aqui com Shift A uma curva do tipo Patch. Curva adicionada, eu vou aproximar. Vamos entrar com ela no modo Edit Mode. Percebam que ela é um segmento formado de 5 pontos. Para enxergar melhor, eu vou desabilitar aqui. Eu vou apenas encostar o cursor no segmento do meio, selecioná-lo com o botão esquerdo e vou ativar aqui o transformador de movimento, que é o Move. A setinha aparece e vou encostar o cursor na seta azul, pressionar o botão esquerdo e arrastar para cima um pouco. Eu consigo essa deformidade aqui, ó, naquela curva Patch. Para dar ela um aspecto tridimensional, eu vou voltar minha atenção aqui para o editor de propriedades. Vou clicar no ícone curva. Nas configurações de curva, eu vou buscar uma opção chamada geometria. Eu vou abrir essa setinha aqui da esquerda e eu tenho algumas configurações, a exemplo de geometria, e bevel, que significa chanfrura. Na opção chanfrura, em déficit, que é a profundidade, eu vou aumentar o valor para 0,06. Eu tenho aqui um objeto tridimensional criado a partir dessa curva. Porém, eu preciso criar um diferencial nesse objeto. Então eu vou, com esse ponto ainda selecionado, vir aqui na esquerda e selecionar a ferramenta chamada Radius. Ela pode ser ativada com a tecla Alt S. Dando Alt S, quando eu puxo o mouse, perceba que eu engordo aquele efeito tridimensional feito aí no NURB. Mas eu vou selecionar agora o ponto que está aqui na extrema direita, com o botão esquerdo. Dessa vez eu vou usar o Alt S 0. Vejam que eu afinei justamente aquela borda da direita, fazendo com que se torne uma ponta aguda. Eu agora vou selecionar o segmento da esquerda, vou usar o Alt S e vou movimentar o mouse e eu faço esse alargamento na boca. E esse será o objeto que simulará o nosso efeito da chama. Com a tecla A, eu vou ativar aqui o Move, vou encostar o cursor na seta vermelha, vou trazê-lo para a direita, fazendo com que o segmento aqui, extremo esquerdo, ele se encoste no seu ponto de origem, que está no centro da área. Porém, eu vou trazer aqui, selecionando a seta azul, um pouco mais abaixo, fazendo com que essa parte de cima fique encostada nesse segmento. Se voltarmos ao Object Mode, ao dar a animação, com a barra de espaço ou clicando aqui, vocês vão ver que o objeto não sofre nenhum movimento, porque eu não criei uma animação para ele. Mas eu vou utilizar uma animação a partir de um modificador. Então, com o NURBS Patch, que a gente pode dar o nome aqui de chama agora, a gente pode selecionar o Modifier, vindo aqui em Add Modifier, aplicar nele um modificador de deformidade do tipo Wave. Perceba o que é que vai acontecer agora. Quando eu der o play, o objeto começa a ter essa movimentação esquisita aí na área, como se fosse o efeito da chama que precisamos aí no nosso sol estilizado. Está muito rápido, eu preciso diminuir essa velocidade. Então aqui nas configurações do Wave, eu vou vir aqui na opção chamada Speed, clicar com o botão esquerdo e vou botar o valor 0,15. Enter. Se eu der a animação novamente, perceba que agora, ó, acontece de forma bem lenta. Então eu vou selecioná-lo, vou usar aqui a opção renderizada, vou clicar em Material e vou clicar em New. A superfície que coloca para esse objeto é uma superfície do tipo Principal, eu vou mantê-la. Porém aqui em Metallic eu vou usar o valor totalmente em 1. Aqui em Base Color eu vou deixar a cor como se fosse um amarelo bem clarinho. E a rugosidade eu posso deixá-lo como se fosse brilhante ou fosco. Eu vou deixar por enquanto fosco. Para eu conseguir ver esse objeto com um plano de fundo luminoso, eu vou usar aqui uma textura de ambiente que vai dar o efeito que precisamos. Então, caso vocês não tenham uma imagem HDRI, aconselho que vocês baixem aí junto à internet, guardem numa pasta e façam como eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou vir aqui em Word, na opção Color, eu vou no pontinho e seleciono Environment Texture. Com isso, ele me permite
que eu aplique uma imagem como plano de fundo para dar um efeito de luminosidade. Como eu já tenho a imagem baixada, eu vou clicar na pastinha aqui e buscar no diretório a imagem que eu preciso. Nesse caso, eu posso utilizar essa imagem daqui e dar um Open Image. Veja que ela cria um efeito luminoso bem interessante aqui sobre o objeto. E é o que precisamos. Apenas para fazer com que esse fundo saia do nosso efeito, eu volto no Word, em Strength, clico no pontinho e ativo a opção Ray Depth. Bem, eu preciso agora criar o efeito da chama, ou das chamas que farão o nosso sol estilizado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar a chama, que é a nossa NURBS Patch, vou usar o Shift D para duplicar, não vou mexer. Vou usar agora R, Y, porque é o eixo que está apontando em nossa direção, 22.5. Vamos dar o Shift R. A gente repete a ação. Na medida que nós vamos dando Shift R, nós vamos criando outras chamas, fechando o nosso ciclo aqui do nosso Sol. Se dermos um play agora, vocês vão perceber que eu crio esse efeito interessante aqui sobre a nossa área. Nós vamos agora com Shift A, usar uma mesh do tipo UV Sphere. A esfera é grande. Vamos usar nela o botão direito e aplicar o Shade Smooth para suavizar. Para essa esfera, nós vamos utilizar um material também. Clicando em Material, New. Em vez de Principal, nós vamos usar o material Emission. Vamos usar uma cor amarela. Vamos dar uma força maior para esse material. E aqui o que nós vamos fazer é voltar para o editor de propriedades, clicarmos Render e vamos ativar essa opção Bloom. A gente dá um efeito de nebulosidade junto ao nosso cenário. Aqui agora, se eu der o play, vocês vão ver essa animação como se fosse um sol estilizado. Mas eu preciso animar também essa esfera. Para ela eu vou aplicar também um Wave. Clicando em Add Modifier, Wave. Bem, pessoal, percebe que quando eu apliquei o Wave no Sol, se eu der o play aqui, vocês vão ver essa deformidade um tanto estranha aí no núcleo. Para melhorar isso, nós vamos voltar aqui, selecionar a opção Normals. Com ela ativa, nós vamos vir aqui embaixo. Em Speed, nós vamos usar aqui o valor 0.15. Em Height, que é a altura, nós vamos usar o valor 0.1. E temos aí o nosso efeito de sol estilizado. Vocês podem aproveitar essa dica para criar outros efeitos possíveis dentro daquilo que vocês queiram realizar no projeto de vocês. Fica aí a dica. Até o próximo tutorial.